Olá, alunos do 5º ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos no capítulo falando Direito ao Trabalho. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do trabalho infantil. Nós comentamos já, sobre a história, com relação à história do trabalho e as crianças que iam para os trabalhos junto com os adultos, com a mesma carga horária, exercendo muitas funções semelhantes à dos adultos, passando por cargas horárias exaustivas e locais inadequados para crianças também, porque as mães muitas vezes não tinham com quem deixar seus filhos, não tinham creches, não tinha direito à licença maternidade, levavam seus filhos para o trabalho e conforme eles iam crescendo, começavam ali a imitar e então exercer o mesmo ofício da mãe muitas vezes. Então, pensando aqui no trabalho infantil, na época do fim da escravidão e no início da República no Brasil, foram construídas muitas fábricas. Nela encontravam-se homens, mulheres e crianças. Até o começo dos anos 1900, era muito comum que crianças trabalhassem em fábricas, engenhos e oficinas. O salário delas costumava ser menor que o dos adultos. O trabalho infantil é proibido no Brasil atual, mas nem sempre foi assim, pois por muito tempo considerou-se que as crianças deviam ajudar na manutenção das famílias, atuando como entregadores, carregadores, sapateiros e inclusive como funcionários nas fábricas. Mas mesmo apesar de ser proibido o trabalho infantil, hoje a gente ainda vê esse tipo de trabalho, esse tipo de exploração no nosso país, tá? A primeira lei que regulamentou o trabalho infantil no Brasil foi o decreto número 1313 de 1891, que determinava que a idade mínima para o trabalho efetivo era de 12 anos. Crianças menores de 12 anos poderiam trabalhar, mas sob a condição de aprendizes. Essa regulamentação mudou apenas em 1927, com o Código Melo-Matos. Nesse código, o trabalho noturno foi proibido para menores de 18 anos e apenas maiores de 12 anos poderiam ser aprendizes. No entanto, foi só no decreto número 5.452, de 19 de maio de 1943, que definiu regras e condições para o trabalho do aprendiz, que deveria ser maior de 14 anos. Então, como eu já havia falado para vocês, hoje em dia, criança é proibida de trabalhar apenas a partir dos 14 anos, com leis e regras específicas para a idade, Então, para saber, quem quiser procurar na internet esse decreto, o número desse decreto e ler o que determina ali, fica uma sugestão. Mão na massa. Vamos então praticar um pouquinho daquilo que nós já lemos e nós já aprendemos. O texto a seguir é parte de uma carta de um representante da Companhia de Tecidos Paulista em 1927. Será que aqui estava proibido o trabalho infantil já? Pelo que nós vimos aqui, 1927, o que aconteceu? O Código Melo-Matos, onde foi determinado que menores de 18 anos não poderiam trabalhar à noite e somente maiores de 12 anos poderiam trabalhar, mas como aprendizes. E o texto que nós vamos ler aqui é do ano de 1927. Por toda parte do mundo, é permitido crianças trabalharem nos bancos de fiação, sendo para este trabalho necessário o serviço de pessoas com mãos muito pequenas.
Número 1. De acordo com a carta, por que era adequado que crianças trabalhassem em fábricas de tecido? De acordo com o que a gente viu aqui na carta, o que ele está dizendo que justifica que as crianças trabalhassem na fábrica de tecido? O tamanho de suas mãos. Exatamente isso. Vamos escrever ali juntos a resposta, então. Porque eles tinham mãos pequenas. Número 1. Porque elas tinham mãos pequenas e adequadas para esse tipo de trabalho. O O ficou pequenininho aqui, tá bom? Exercício número 2. Atualmente, os donos de fábricas podem contratar crianças? Justifique sua resposta. Não, eles não podem contratar crianças. Hoje em dia, o trabalho infantil é proibido. Então, conforme o último decreto que nós vimos na folha anterior, nos diz ali que só pode trabalhar maiores de 14 anos como aprendiz. Então, crianças não podem trabalhar atualmente. Número 2. Não. Pois o trabalho infantil é proibido. Ok? Deixo para vocês como sugestão procurarem reportagens que falem sobre o trabalho infantil na sua região, na sua cidade, próximo de onde você mora. Se existe algum local que teve esse trabalho descoberto, o que as crianças faziam, ou se você conhece alguma criança que trabalha, que tipo de trabalho que ela faz. Converse aí com quem está próximo a você sobre este assunto e façam uma reflexão sobre isso. Certo, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das greves e nos vemos em breve para falar sobre isso. Um beijo carinhoso e cuidem-se! Tchau!